Escolher uma profissão, sempre um desafio. Então você decide pela carreira do direito. Encara o vestibular, entra na faculdade. Depois de uns anos você está formado, mas a trajetória não para por aí. Você pode fazer um exame da OAB e advogar. Ou preparar-se para concursos públicos. Ou ainda cursar uma pós-graduação. Ufa, os caminhos são muitos, mas não se preocupe. Onde você quiser chegar, o IDC estará ao seu lado. IDC, com você a cada passo de sua carreira. Olá, eu sou o Arthur, trabalho no IDC. Oi, eu sou a Pamela, trabalho no atendimento do IDC. O IDC é pioneiro na preparação para o exame de ordem, com mais de 15 anos de experiência. Através da nossa metodologia exclusiva, corpo docente altamente qualificado e excelente estrutura física, alcançamos um dos mais altos índices de aprovação do Brasil. O ensino à distância, ou EAD, é uma prática moderna que transmite aula em tempo real a qualquer pessoa que tenha computador com internet banda larga com velocidade mínima de 500 KB. Após a transmissão, as aulas ficam gravadas no site do IDC. No seu escritório ou no conforto de sua casa, você poderá assistir às aulas no horário que quiser e ainda consultar os materiais das disciplinas. O IDC também tem a modalidade EAD ao vivo. Você estuda assistindo aonde quer que esteja e ainda interage com os professores. Isso mesmo, se você tiver alguma dúvida, basta enviá-las através do chat do IDC. Inscreva-se e assista a primeira aula gratuitamente. Você só se matricula se estiver satisfeito. Teoria sem descuidar da prática. É assim que o IDC prepara você. Boa noite, senhoras e senhores, meu nome é Marciano, estamos iniciando hoje mais um programa Análise, Comentários e Debates da Prova do Exame de Ordem. O objetivo deste programa é diminuir um pouco a ansiedade dos alunos que fizeram a prova hoje, para discutirmos as questões e as peças processuais e chegarmos o mais próximo das possíveis respostas que deveriam constar na prova. O IDC está sempre ao lado dos alunos, desde a preparação para a prova, hoje no comentário recém-pós-prova, além do acompanhamento dos alunos na elaboração dos recursos. Então, nós ainda vamos definir uma data e horário onde estarão disponíveis no IDC os professores auxiliando os alunos na elaboração de recursos. Então, agora, quero agradecer a presença dos professores que abriram mão de seu domingo de descanso para estarem aqui auxiliando, ajudando, debatendo as questões junto com vocês que estão assistindo. De imediato, então, quero passar a palavra aos professores. Desejo a todos uma boa prova
E também quero convidar a todos que gostaram da nossa instituição para continuar estudando conosco. São mais de 10 cursos de pós-graduação, além dos cursos de extensão e preparatórios para concurso. Quando desejarem, nós estaremos sempre prontos para ajudar na elaboração de qualquer recurso, de qualquer curso que necessitarem. A instituição está aberta. Então, agora vou passar a palavra aos professores. Muito obrigado. Boa noite aos nossos alunos do curso da OAB, da Prática Civil aqui do IDC. Estamos novamente aqui para fazer o nosso tradicional comentário em relação à prova prática. Uma prova muito acessível. Eu e a professora Letícia fizemos uma análise prévia em relação à prova. Ficamos muito contentes com a prova. Realmente não encontramos nenhum detalhe malicioso na prova, nenhum pega-ratão. Foi uma prova realmente bem limpa, uma prova bastante tranquila. Mas vamos direto, então, aos comentários que certamente os alunos estão curiosos para ouvir o que nós temos a falar sobre a prova. Vamos começar pela peça, que é, sem dúvida, a questão que mais chama a atenção dos nossos alunos. Então, a peça prática profissional foi a seguinte: Antônio Pedro, morador da cidade da Luz, comarca de Guaiaqui, foi casado com Lourdes por mais de 4 décadas, tendo tido apenas um filho, Arlindo, morador de Italquise, comarca de Medeiros, dono de rede de hotelaria. Com o falecimento da esposa, Antônio Pedro deixou de trabalhar em razão da grande tristeza que o cometeu. Já com 72 anos, Antônio começou a passar por dificuldades financeiras, sobrevivendo com a ajuda de vizinhos e de alguns parentes, como Marieta, sua sobrinha neta. A jovem, que acabara de ingressar no curso de graduação em Direito, relatando aos colegas o desapontamento com o abandono que seu tio sofrera, foi informado que a Constituição Federal assegura que os filhos maiores têm o dever de amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Depois da informação, sugere a seu tio-avô que busque por o judiciário, a fim de que lhe seja garantido o direito de receber suporte financeiro mínimo de seu filho. Antônio Pedro procura, então, você como advogado para propor a ação cabível. Elabora a peça processual apropriada ao caso narrado acima. Bem, então, a questão apresentada, relatada na questão, ela trata, sem dúvida, de uma ação de alimentos, fundada na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. Ali nós temos o fundamento dessa demanda. É uma peça simples, não tem grandes complexidades. A professora Letícia vai detalhar agora a estrutura dessa peça para sanar eventual dúvidas que os nossos alunos tenham tido, mas realmente é uma peça que não vai trazer dificuldades maiores. Passa na professora Letícia para detalhar as questões processuais, competência, nome da ação, autor, réu, pedidos, fundamentação dessa peça de ação de alimentos. Muito boa noite a todos, alunos do IDC ou não, que realizaram a peça, né, e a prova na área civil. Nós estamos satisfeitos, né, com a prova feita. Ao que parece, se tudo der certo, a FGV finalmente acertou, né, e fez uma prova como deve ser feita uma prova da OAB. Uma prova para avaliar alunos formados, né, e não alunos com anos de experiência. Bom, trata-se realmente de uma ação de alimentos com pedido liminar, né, em face da urgência, tendo em vista as condições financeiras do pai. O autor é o Antônio Pedro, o réu é o Arlindo, né, Arlindo, sobrenome 3 pontinhos, como manda fazer o edital. Essa ação tem como fundamento o artigo 11 e o artigo 12 da Lei 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso. Também se utiliza, por ordem do próprio Estatuto do Idoso, o Código Civil, né, no artigo 1694 e o 1696. O 1694 que fala da questão dos parentes pedir alimentos e o 1696 fala da reciprocidade entre pais e filhos, e essa fundamentação. Também deveria se pedir prioridade pelo artigo 71 do Estatuto do Idoso, que deve ser algum critério que venha no espelho, eu acredito, né? Sim, sem dúvida. Isso daqui no espelho provavelmente venha com alguma pontuação específica. Então, a prioridade de tramitação, pedir intimação do MP também pelo artigo 74, inciso 2, da mesmo Estatuto do Idoso, a 10.741 de 2003, que são elementos que nós acreditamos. É claro, a gente só vai ter acesso ao espelho junto com vocês, mas acreditamos que isso venha no espelho.
A competência é o foro do alimentando, nesse caso o Antônio Pedro. No caso, o foro dele, cidade de Da Luz, comarca de Guaiaqui, porque é o foro do alimentando. Eles, né, não esqueçam, o artigo 69 do Estatuto do Idoso manda utilizar o procedimento sumário subsidiariamente. Né? Então, os pedidos para comparecer em audiência, para oferecer defesa, pedido de produção de provas, né? Também tinha que pedir a produção de provas. Uma questão que nós comentamos, pedir gratuidade de justiça, né? Pela situação financeira pela qual o pai passava, gratuidade de justiça. Questão interessante, pode ter deixado, acredito que o grande problema do pessoal na prova foi a questão do valor da causa, né? Sim. Mas nós já orientamos que quando não tem nenhum critério, vocês podem colocar o critério previsto em lei, então 12 vezes os alimentos, e aí botar, né, cifrão, 3 pontinhos, como manda o edital, e até mesmo acredito que em última análise eles venham aceitar a questão do valor inestimável, porque não tem nenhum critério, né? Então seria o mais razoável. Então 12 vezes a pretensão ou até mesmo o valor inestimável. Como documentos, nós acreditamos, e o professor Tadeu, que seja a procuração a se juntar e a prova da paternidade, né? Sim. Que são os elementos essenciais. Então, isso daqui eu acredito que sejam os pontos essenciais a serem cobrados na prova. Alguma observação, professor? Talvez só uma ressalva em relação ao pedido de liminar. A liminar é do artigo 273 do CPC, né? Que teria que ser fundamentada no corpo da inicial, depois pedida no primeiro pedido e no final, pedido de procedência, pedir a confirmação dessa liminar, tornando ela definitiva. E também, talvez, salientar que não é caso de uso da ação de alimentos, da ação de alimentos da lei, de alimentos da lei 547868. E sim, uma ação de alimentos do Código Civil, fundada na combinação do Código Civil com a lei específica, que é o Estatuto do Idoso. É uma divisão bem simples, fato, direito, liminar, pedidos e... Nada mais. Realmente uma peça bem limpa, bem objetiva, bem... E o enunciado bem curto, né? Curto, bastante curto. Não foi nada como foi cansativa a última prova, que era uma folha inteira. Né? Interessante, na última prova tinham 5 questões e uma folha inteira de enunciado. Nessa 4 questões... E bem curto. Curto. E não gera nenhuma dúvida. É realmente uma ação de alimentos, está evidenciado na questão. Realmente, a correção é que vai ser mais detalhada, analisando ponto a ponto, se foram observados aqueles itens que devem ser observados nesse tipo de demanda, como a professora referiu, a questão da intimação do MP, a questão da competência, a questão relativa à JG, a questão do pedido liminar, a fundamentação jurídica correta, prioridade, de tramitação, as questões, os detalhes que vão fazer a diferença na correção. Acredito que isso era o que nós tínhamos a comentar em relação a peça. A primeira questão, então, vai ser comentada pela professora Letícia? Sim. Primeira questão, né, também uma questão de família, né? E como foi também, né, na outra prova, a primeira questão foi de família. Maria, casada em regime de comunhão parcial de bens com José. A gente aqui não ficou sabendo aqui, porque a gente recebeu só a prova, mas depois o nome passa a ser João, e ao que parece eles foram orientados a trocar de José para João, pelo jeito foi um erro de redação, né? Mas isso acontece, eu quando faço minhas provas às vezes me engano, o professor se engana, desde que tenho corrigido a tempo, é o que vale. Com João por 3 anos, descobre que ele não havia lhe sido fiel, e a vida em comum se torna insuportável. O casal se separou de fato, e cada um foi residir em uma nova moradia, cessando a coabitação. Da união não nasceu nenhum filho, nem foi formar o patrimônio comum. Após 10 meses de separação de fato, Maria procura um advogado, que entra com a ação de divórcio direto, alegando que essa era a visão moderna de família, pois ao dissolver uma união insustentável seria facilitar a instituição de nova família. Após a citação, agora o João, contesta, alegando que o pedido não podia ser acolhido, uma vez que ainda não havia transcorrido o prazo de 2 anos de separação de fato, exigidos pelo artigo 40 da Lei 6.065/1577. Diante da hipótese apresentada, respondo os itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Letra A. Nessa situação, é juridicamente possível que o magistrado decrete o divórcio, não obstante exista comprovação do decurso do prazo de 2 anos da separação de fato, como pretende Maria? Ou o João está juridicamente correto, devendo o processo ser convertido em separação judicial para posterior convenção de divórcio? Valor 0,65. Porque, na verdade, nessa prova agora, o que muda é que cada questão não é mais um ponto. Cada uma passou a ser 1,25. Então, a primeira vale 0,65. Bom, o João argumenta que não poderia ser o divórcio direto porque não teve os 2 anos. Mas é consabido, e tenho certeza de que alunos, né, que fazem o exame de ordem sabem,
Emenda 66 alterou a Constituição, né? Emenda 66 de 2010. A emenda do divórcio. A emenda do divórcio, né? Divórcio, que foi uma emenda bastante celebrada, inclusive Maria Berenice, né? Que é a emenda do desamor. Acabou o amor, acabou, né? Fazer o quê? Artigo 226, parágrafo 6º, né? O que diz lá? Lá diz que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Não tem mais o decurso do prazo de 2 anos. Não tem mais esse decurso. Então, o argumento do João, ele não tem fundamento em face do 226, parágrafo 6º da Constituição. Depois diz, caso houvesse consenso, porque no enunciado não haveria o consenso, considerando as inovações legislativas, o ex-casal poderia procurar via alternativa ao judiciário para atingir o seu objetivo, ou nada poderia fazer do decurso de 2 anos de separação de fato? Claro que pode. Aí é uma outra lei. Na verdade, isso daqui é o artigo 1124-A do Código de Processo Civil. Vejam, é a Lei 11.441 de 2007. O que diz lá? Que o divórcio pode ser feito extrajudicialmente por escritura pública, sem precisar do quê? Da via do poder judiciário. Então, o artigo 1124-A diz, divórcio consensual, não tem litígio, né? No caso, exatamente nos termos do probleminha, havendo consenso, pode ser feito pela via extrajudicial, de acordo com o Código de Processo Civil. Professor Tadeu? Perfeito. Tranquila a questão, também limpa, né? Sem nenhuma dúvida, questão bem simples. Acredito. Simples. Inclusive, na primeira fase, nós não tivemos nenhuma questão de família na parte civil, tivemos a peça de família, a primeira questão, em torno da matéria de direito de família. Nós vamos sempre para a questão 2. Walter, solteiro, maior e capaz, proprietário de um apartamento, lavrou em 2004 escritura pública por meio da qual constituiu usufruto vitalício sobre o referido imóvel em favor de sua irmã, Juliana, solteira, maior e capaz. Em seguida, promoveu a respectiva averbação junto à matrícula do registro de imóveis. Em 2005, Juliana celebrou com Samuel contrato escrito de aluguel de apartamento pelo prazo de 1 ano. Concluído o prazo, Samuel restituiu o imóvel a Juliana, que passou a ocupá-lo desde então. Em janeiro de 2011, Walter veio a falecer sem deixar testamento, sendo o único herdeiro seu filho Rafael, solteiro, maior e capaz. Diante disso, Rafael procura Juliana a fim de que ela desocupe o imóvel. Diante da situação descrita, responda os itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Poderia Juliana ter alugado o apartamento a Samuel? Então, essa primeira questão também é bem tranquila. De acordo com o nosso sistema, a ocorrência do usufruto divide a titularidade, divide o direito de utilização do bem entre no proprietário, que fica com apenas com a propriedade em si, e repassa, nós dizendo, a utilização do bem para o usufrutuário. Então, nesse caso, o usufrutuário ele terá direito de posse, uso, administração e, principalmente, percepção dos frutos civis, que, no caso, é o aluguel. O aluguel é uma forma de expressão de frutos civis. Isso vem indicado no artigo 1394 do Código Civil. Portanto, poderia Juliana ter alugado o apartamento a Samuel sem problema algum, tranquilamente, com base no artigo 1394 do Código Civil. A usufrutuária tem direito de percepção dos frutos civis. No caso, aqui os aluguéis. E a letra B. Está Juliana obrigada a desocupar o imóvel em razão do falecimento de Walter, no proprietário? No nosso sistema, a extinção do usufruto vitalício se dá ou pela renúncia do beneficiário do usufrutuário ou pela morte do usufrutuário. No caso, então, a morte no proprietário em nada influencia na condição desse direito real, que é o usufruto vitalício. Consequentemente, no artigo 1410, inciso 1 do Código Civil, não há a obrigatoriedade de Juliana devolver o imóvel, desocupar o imóvel, em favor do herdeiro Rafael. Ela vai continuar no imóvel, enquanto ela quiser, até o seu falecimento, uma vez que se trata de usufruto vitalício. Acho que é isso que nós temos nessa questão, né? É muito simples. Muito simples, né? Não tem nada de realmente especial. Vamos passar para a questão 3, também com a professora Letícia. Questão 3. Lirian, dona de casa, decide fazer compras em determinado dia. E para chegar ao mercado, utiliza seu carro. Ocorre que logo após passar por um movimentado cruzamento da cidade de Londrinópolis e frear seu carro, obedecendo a sinalização local que indicava a necessidade de parar para pedestres atravessarem, Lirian tem seu veículo atingido na traseira por outro veículo, dirigido por Danilo.
Como Danilo se recusa a pagar voluntariamente os prejuízos gerados a Lilian, resolve ela ajuizar a ação indenizatória em face de Danilo, pelo rito comum sumário, que considera mais sério e adequado, uma vez que não deseja realizar prova pericial, com finalidade de receber do réu a quantia correspondente ao valor de 120 salários mínimos. Ocorre que Danilo acredita só ter batido no carro de Lilian porque, instantes antes, Matheus bateu no seu carro, gerando um engavetamento. Por tal razão, e temendo ter que reparar Lilian dos prejuízos gerados, Danilo resolve fazer uma denunciação da lide em face de Matheus, com a finalidade de agir regressivamente contra ele, em caso de eventual condenação. Diante da situação descrita, responde os itens a seguir empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Agiu corretamente Lilian ao optar pelo procedimento da ação indenizatória segundo o rito comum sumário? Ali segundo, acho que eles queriam dizer seguindo, né? Seguindo, né? Seguindo. Eu tenho essa impressão que eles queriam dizer seguindo. Né? Então, mas segundo ou seguindo dá para entender. Vejam, quem lembra na primeira etapa, nós tivemos uma questão muito parecida. Era uma cobrança de condomínio de 300 salários mínimos. Por quê? Porque o artigo 2752, ele traz as questões de procedimento sumário que independem do valor da causa. Vejam, o inciso 1 traz os limitados a 60 salários mínimos. Inciso 2, qualquer seja o valor. E entra aqui no 2752, a linha D, 2752, a resposta. Sim, Lilian agiu corretamente. Por quê? Porque acidente de veículo terrestre independe do valor da causa, 120 o dobro, né, para que seja procedimento sumário. Então, agiu corretamente. Se bem que nós comentamos que o enunciado traz um pequeno erro, né? O enunciado fala que ela não deseja poder realizar prova pericial, portanto usa o sumário. Mas ignorância é isso, porque o sumário, né, ele comporta a prova pericial. O JEC que não comporta. Mas, enfim, isso não altera a resposta. Então, ela agiu corretamente, sim, em utilizar o procedimento sumário que, inclusive, se impõe. Mais do que corretamente, não é uma opção, né? Nesse caso, se impõe. E aí, a segunda pergunta. Agiu corretamente Danilo ao realizar a denunciação da lide em face de Matheus? Não. Como explicar em sala de aula aqui, né, várias vezes, em uma aula específica que nós temos na segunda etapa, procedimento sumário? Não. Porque só cabe a denunciação da lide no procedimento sumário em face da seguradora. Nesse caso aqui aconteceu o quê? Ela parou, o Danilo parou atrás e um outro carro bateu na traseira dele, causando engavetamento. Ele denunciou a lide o carro que bateu na sua traseira. Na verdade, só pode denunciar a lide a seguradora. É o artigo 280 do CPC. Então, ele agiu erroneamente. Por quê? Porque ele não denunciou a lide a seguradora. Então, é o artigo 280. Letra A, 2752, a linha D. E letra B, artigo 280 do CPC. Questão também tranquila, apesar da pequena, né, do pequeno engano. Questão típica de prova, de faculdade. A gente constantemente muito faz questões em volta desse assunto. Nada de especial. Tranquilo. Então, vamos para a última questão, que envolve direito do consumidor. E o professor Tadeu, uma questão bastante tranquila. Vamos ler a questão e vamos ver as perguntas que a banca apresenta. A arquiteta Veronise comprou um espremedor de frutas da marca Bom Suco no dia 5 de janeiro de 2011. 40 dias após Veronise iniciar sua utilização, o produto quebrou. Veronise procurou uma autorizada e foi informada de que o aparelho era fabricado na China e não havia peças à disposição no mercado. No mesmo dia, ela ligou para o serviço de atendimento ao consumidor, o SAC da empresa. A orientação foi completamente diferente. O produto deveria ser levado para conserto. Passados 30 dias da ocasião em que o consumidor foi encaminhada autorizada, o fabricante informou que ainda não havia recebido a peça para realizar o conserto, mas que ela chegaria em 3 dias. Como o problema persistiu, o fabricante determinou que a consumidora recebesse um espremedor novo no mesmo modelo. Diante da situação apresentada, responda os itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Então, a primeira questão é a seguinte: o caso narrado caracteriza a ocorrência de qual instituto jurídico, no que se refere ao defeito apresentado pelo espremedor de frutas? Então, a questão, nesse aspecto, se mostra bastante tranquila. É um caso típico de vício do produto, nos termos do artigo 18 do CDC. Aquele produto que apresenta um defeito e o torna impróprio ao seu fim, ao seu uso tradicional. Então, aplicamos o artigo 18 do Código do Consumidor e temos vício do produto. Não seria correto se referir a vício redibitório, não seria correto utilizar o Código Civil, e sim o Código do Consumidor. É uma relação de consumo, nitidamente uma relação de consumo, portanto, artigo 18 do CDC, caso de vício do produto. Também não seria correto se falar em fato do produto, uma vez que fato do produto é o dano causado à saúde do consumidor, o que não é o caso aqui nessa questão. Então,
a resposta seria até bastante objetiva, bastante curta, apenas indicar que nos termos do artigo 18 do CDC ocorreu o vício do produto. A letra B. Como advogado de Veronese, analisa a conduta do fornecedor, indicando se procedeu de maneira correta ao deixar de realizar o reparo por falta de peça e terminar a substituição do produto por um novo espremedor de frutas. Também, aqui a questão é bastante tranquila. No nosso sistema, o fornecedor ele tem 30 dias para fazer o conserto, ou então proceder de alguma maneira a atender a pretensão do consumidor. No caso, passaram os 30 dias, não houve o conserto, ainda não havia chegado a peça de reposição para poder ser realizado o conserto, então realmente caberia à empresa entregar um outro produto, um outro espremedor de frutas, né, para a consumidora, que é a Veronese. Nesse caso também, artigo 18, parágrafo 1º do Código do Consumidor. Questão bastante tranquila, bastante simples. Acredito que toda peça, toda prova, né, desde a peça até as questões, foram bastante tranquilas. Né? Nossos alunos foram bem na prova, acredito que não tenha havido maiores dificuldades. E se houver, nós estaremos aqui para auxiliá-los com eventuais recursos, se forem necessários. O IDC ele disponibiliza, né, como faz parte já da tradição, demonstrando que é um curso sério, uma aula de recursos, né, que vai ser marcada ainda, que depende de quando vai ser o resultado. E essa aula não é só para os alunos do IDC, ela é aberta a todos os alunos, que a gente então ajuda vocês na elaboração de recursos, caso venham a ter algum problema. Se bem que acreditamos e esperamos que não, né? Sem dúvida. Mas, enfim, a gente também não pode ter essa certeza, porque, como eu sempre digo, o resultado da prova da OAB a gente só sabe depois que sair a prova da OAB, né? Então, depois sairão as notas, saem as notas, critérios de os avaliação, o espelho. Porque às vezes a prova é muito fácil, mas o critério de avaliação é muito cruel. E nós estamos aqui, nós, IDC, instituição, eu, professor Tadeu, todos prontos a ajudá-los, né? E desejando boa sorte, uma boa noite para todos. Realmente. Boa noite.